Muito boa noite, meus amigos da Toca Cultural. Está se iniciando mais um Toca Podcast aqui nos estúdios da Toca. Toca, né? Que é Toca Cultural, Toca Podcast, estúdios da Toca. É isso aí. Mas antes de falar quem estará com vocês hoje, eu quero pedir humildemente o seu like. Quero que você compartilhe essa conversa que vai ser muito bacana. E agora sim eu vou lhe apresentar Lana Seganfredo. Boa noite, galera. Olha nós de volta aqui hoje para falar de uma parada que eu amo, né? Vamos falar de teatro com duas pessoas que eu adoro, que eu sou a maior fã. Mas antes, gente, a gente não pode deixar de mostrar o presente que a gente ganhou do YouTube. Nosso mimo pela parceria que nós temos com o canal. Recebemos essa claquete super fofa. A gente quer agradecer. Isso é sinal que a gente tá no caminho para os nossos primeiros 100 mil inscritos. E para isso eu preciso da sua inscrição aqui no canal. Então, aperte ali o símbolozinho de inscrição. Não deixe de fazer parte aqui da nossa família, da nossa história. E ajudar a gente a ter um canal legal de Curitiba, crescendo aí, divulgando a arte pro mundo. Bom, agora sim, vou apresentar os meus queridos convidados, porque sim, eles, além de pessoas muito conhecidas aqui em Curitiba, têm uma companhia de teatro que é muito legal. Eles são, como eu disse antes nos bastidores, raçudos, assim como o Paulo e eu, porque eles agarram as oportunidades, vão, né, amor? Pintam parede se precisar, monta cenário, desmonta, sai na chuva. Eles são daqueles tipos de pessoas que eu amo, que fazem tudo pela arte independente, que não veem os desafios como grandes obstáculos e seguem sempre em frente. Estou aqui, gente, hoje com Kelvin Milarchi. Oi, gente! Eu tô muito feliz de estar aqui. E Caio Franchiu. Boa noite, oi, gente, tudo bem? Bem-vindo! Obrigado. Ai, tamo animada, hein? Finalmente veio aí esse feat. Nossa, verdade. e olha o nível, né? Alto padrão. Olha. Não é qualquer podcast, olha qualquer estrutura. Eu nunca vi ela demorar tanto tempo para falar assim o currículo, né, as credenciais dos nossos eu gosto muito convidados. deles. Então é sinal que é fã de verdade, viu? Até ficha criminal ali, tudo. Gente, começando então esse papo, tá? A gente vai falar hoje dessa companhia de teatro que surgiu em Curitiba em 2019, a CIA-K de teatro. E por isso, K me remete à erva mate. E eu estou aqui com o Barão da erva mate hoje. Olha como ele tá vestido Ele tá hoje, muito elegante. Gente. Não tá Obrigado. lindo? Muito obrigado. Nosso Barão. Não quis tirar toda a vestimenta jurídica e fiquei assim. Não, Muito tá bem. chique. E aí, me contem, como é que é o início da CIA-K de teatro, Kelvin? Olha, ele começa com um laço de amor, né? Porque a gente tinha um espetáculo pra ir e aí deu tudo errado. Por um minuto não deixaram a gente entrar no teatro. Como assim? Por conta de atraso. Acho que o diretor, a peça, era de um ator global, ele não permitia. Não era o Fagundes, era um outro. E aí, por um minuto, não deixaram a gente entrar. E aí eu falei pro Caio, vamos tomar uma cervejinha na Trajano? Porque daí eu tava numa produção e o Caio tava também nessa produção. Eu tava fazendo participação num stand-up, como se eu fosse um bom comediante, né? E aí a gente foi tomar uma cerveja e a gente começou a conversar. Eu falei que eu tinha planos, ali foi onde eu joguei a isca do doce, né? Que eu tinha uma peça e tal. E o Caio, então a gente podia montar uma companhia e não sei o quê. E nisso a gente foi se apaixonando, né? E aí o Caio, ele já tinha pensado no nome, no significado, em tudo. E eu fiquei só de boca aberta, porque eu achei que o Caio era de Kelvin, de Caio, né? Dele, não. Daí eu vou passar para ele explicar o conceito do K, porque tem toda uma filosofia aí. Opa, muito eu muito quero chique. saber. Ai, que fofo. Não, realmente, a gente nasceu, primeiro nasce um diálogo sobre doce, aí entra o diálogo sobre K, que já tinha alguns anos atrás, assim, aconteceram isso, e depois a CK nasceu e falou, nossa, e não é que deu certo. Pois é. Mas assim, a professora de Sociologia Paula, de 2016, do Colégio Estadual do Paraná, falando sobre o que era K. E aí isso me marcou, porque ela falou, sabe o Ford K? Ele parece um escaravelho. E por quê? Porque é o símbolo do K. E o que é esse símbolo? Falando sobre a relação de vários lugares do mundo, que remete quase que a uma alma, a uma aura, a algo que promove algo que está dentro do nosso corpo e que precisa sair conforme a expressão artística, né? E alguns, ele varia entre onde vai ser significado. Mas principalmente a gente viu um que era sobre ele expandir como movimento. A necessidade que a gente tem interna de mexer esse corpo e expressar artisticamente, porque o corpo ele é a expressão. O movimento ele é mais como uma fala, né? E falou, cara, a CK,
além de ser sonoro, pode ser bem comercial. Sim. Nós temos que ter uma... Vamos patentear esse negócio, vamos fazer o negócio ficar certo. E acabou que, por sorte, a minha sonoridade de nome é Caio e o Kelvin é com K. Pois é, era o que eu imaginava. E fica também. fofo. O Ka, né, com K, remete à erva mate na língua dos indígenas, né? Então, por isso que eu até imaginei que tivesse alguma relação com alguma coisa ancestral, enfim, por isso que eu pensei que fosse, mas não. Então, é Não, algo ele muito foi. maior, né? E aí começou com... A gente teve essa conversa em 2019, né? E aí a gente chamou a Bia e o Ike, porque daí a gente queria já produzir primeiro o espetáculo, né? Para poder Sim. estrear, jogar a marca no mercado. E aí a gente foi surpreendido com a pandemia, né? É verdade. Inclusive, quero registrar aqui que o primeiro release de vocês eu recebi em março de 2020. Vocês estavam divulgando Doce, né? Uma performance de estreia da CAK, Isso. que seria no Festival de Curitiba. Só que esse e-mail, ele chegou tipo uma semana antes de fechar tudo do lockdown, né? E aí, como que vocês viram esse projeto tão incrível que vocês tinham em mente, prestes a estrear, de repente, cara, não dá. Não dá para reunir pessoas, não dá para fazer contato com o público. Como é que foi isso para vocês nesse momento? Eu falei, pi, né? Tipo, para não falar palavrão. Fita! Porque eu não tava morando com o Caio também, né? Sim, Então sim. o Caio morava lá no Abranches e eu no Xaxim. Então eu já comecei a me desesperar, porque até então eu não tava tendo a consciência da proporção e da gravidade Ninguém que isso. tinha. É. E aí, mas aquilo me inquietou, porque daí a gente falou, acabou a nossa estreia, né? Então, como que a gente vai lançar a companhia? Como que a gente vai divulgar isso? E eu lembro até hoje que o Caio tentava me acalmar, mas alguma coisa estava me inquietando, né? Eu falei, Caio, eu não vou deitar para isso. Eu vou aproveitar essa oportunidade e a gente vai fazer a nossa estreia. Aí o Caio, como a gente vai gravar a peça como um curta-metragem? Aí o Caio me chamou, me enlouqueceu, falou, você tá louco? Como que a gente vai fazer isso? A gente não conhece ninguém, não faz ninguém. Aí eu usei minha boa cara para me humilhar atrás das marcas. E aí a gente conhece o Guaia, da Lumen Audiovisual, que daí eu mandei um e-mail, não tinha chat GPT, né, para me ajudar, então eu tive que tentar, eu teve a ajuda do Caio para me ajudar a escrever um e-mail bem bonitinho, me humilhando. E aí eu falei, cara, olha, a gente vai ter estreia e eu tô com uma ideia de gravar, eu não conheço vocês. Tipo, era meu primeiro contato com eles. E eu me surpreendi com o retorno do Guaia falando, não, podem passar na Lumen, pegar a câmera e podem gravar. E aí, quando eu contei pro Caio, o Caio falou, eu não acredito. Bora. E aí, mas eles me deram aquelas câmeras de filmagem. E eu não sei mexer naquilo. Eu fui pro YouTube. Descobri como que fazia. Como que manuseava aquilo. E aí a gente tinha um espaço abandonado, né? E aí a gente transformou, o Caio fez a decupagem, me ensinou como que fazia a decupagem, porque eu também não sabia. Sim, sim. E aí o Caio, daí eu não lembro, me ajuda a memorizar que a gente tá falando Quem aí. que fez a edição disso? Também fui eu. O Caio. Porque ele primeiro me assustou, falando, eu fiquei apavorado. Nossa, mas como assim? Vamos montar um curta? Vamos. Tá, depois que eu vi que tinha equipamento, deixa comigo. O resto daí deixa Microfone, comigo, né? eles mandavam Então, tudo. a parte de estudo de equipamento, cenografia, iluminação, equipamento, compramos iluminação também para isso. Não, aquela vez foi emprestado. A gente comprou meses depois. Meses Sim. depois. Mas foi vindo uma confiança. Hoje a gente olha esse projeto e fala, nossa, envelheceu como leite ao tempo, né? Naquele momento era muito legal, a gente estava fazendo arte na pandemia. E essa conexão de como estava no passado Doce, primeiro curta, e o que 6 anos depois, o que transformou-se Doce, e também essa relação com a Lumen, foi riquíssimo, né? Então, os frutos que estão colhendo nesse mês, especificamente, Até hoje, são ricos. inclusive, né? Eu brinco que nós fomos a primeira companhia independente a ser rápidos em transformar uma peça em curta-metragem em Curitiba. Porque eu lembro que quando a gente terminou, o Caio foi muito rápido nas edições. A gente mandou uma prévia, que eu acho que teve até uma crítica, uma fala sobre, né, o que você assistiu. Sim. A gente mandou para psicólogos, para professores, porque era uma peça que falava sobre saúde mental e casou muito com o início da pandemia. Foi mesmo. E aí o Fringe já veio em cima para fazer uma live ao vivo, que foi o nosso primeiro contato Live ao com vivo. live. Ah, não, live.
Ó, começou já a humilhação. E aí foi nosso primeiro contato com live, né? Então, a gente foi... Eu falo que a gente foi um dos primeiros a fazer ali rapidão, né, Caio? Foi bem, bem bonito. E também, além dessa live do Fringe, que a gente fez... Pensa, artistas que a gente estava já há alguns anos fazendo teatro, né? Mas foi a primeira vez que a gente teve um contato tão forte de forma independente. Mesmo fazendo teatro muitos anos, não acessava, né? Então, acessar foi muito rico. Também a gente teve uma entrevista, foi a primeira vez que a gente teve uma entrevista para a PUC. Para Na um curso pandemia. de teatro, sobre linguagens cênicas que se desenvolveram na pandemia. Cara, isso é muito chique. Nossa, eu nem lembrava Cara, disso, que é legal. verdade. Nossa, foi muito chique. Como assim? Mas a gente vai falar sobre isso, assim? Vocês produziram linguagens cênicas. É verdade, a gente fez. Que rico. né? Porque depois do doce, a gente entendeu como estava funcionando. Então, a gente aproveitou a oportunidade de ampliar a marca na pandemia. Então, assim, a pandemia foi ruim, de fato, pra gente, mas a gente soube fazer dessa limão uma limonada. Então, a gente fez o primeiro festival online de teatro, onde a verba foi toda a doação dado de prêmio para os participantes, que foi 5 regiões do Brasil, né, Caio? A gente teve 2... A gente começou a fazer minis curtas, que daí a gente, mesmo não tendo experiência, a gente se arriscou. Tá certo. Conseguimos colocar em editais, todos conseguiram se pagar, né, Caio? E aí, onde veio esse convite da PUC, porque daí a gente começou a produzir muito na pandemia, né? Inclusive, teve até um que a gente fez uma dramaturgia, a Fátima Ortiz fez uma leitura dramática para nós. Legal. Então, a gente teve bastante conteúdo. O Caio quase teve um burnout de tanto que ele trabalhou, porque... Durante a pandemia. Durante a pandemia. Aí, graças a Deus, deu tudo certo, ele veio morar comigo. Aí sim que a gente começou a trabalhar. Transformamos o nosso quarto num cenário de Pilar de Fogo, que também passou num festival de cinema lá de... Foi minha primeira direção, Paraíba. né? Como Paraíba. aí foi minha primeira direção, que eu produzi. Eu falei que eu acho que eu também quero fazer alguma coisa como... Eu quero produzir. diretora, Falei, não, vamos montar... O que você quer fazer? Sabe Zero Caixão? Sabe um terror extremamente tosco e ridículo? Eu quero fazer isso. E aí, poucos meses depois, abriu o Festival do Fim do Mundo, que ia ter uma homenagem ao Zero Caixão naquele ano, assim, por pura coincidência. E a gente teve uma exibição foi numa cidade da Paraíba, bem no sertão, assim. Nossa, nós no meio da rua, para pessoas que estavam passando, assistirem na projeção. Assistiram o filme de vocês. Na projeção. Um monte de pessoas sentadas, assim, teve um recorte que eles não mandaram pra gente, né? Mas a gente viu nos stories deles que, tipo, era tipo... tipo uma lona, não chegava a ser um circo, era tipo uma lona, daí eles montaram a projeção e a gente viu o nosso curta sendo transmitido e as pessoas assistindo, assim, bonitinho, De com os olhinhos. mascarinha, assim. Tipo, Daí legal. aquilo aqueceu bastante o nosso coração, assim. Tá, mas você falou aqui dos filmes se pagaram e tudo mais, mas quando você foi lançar o primeiro projeto e veio a pandemia, né? Como é que vocês fizeram para contornar o desafio econômico desse primeiro projeto, daquele início? Como é que foi para financiar primeiros isso? meses ali. Assim, todos esses curtas que nós produzimos, assim, a gente sempre foi atrás dos apoios. Então, assim, eu não vou falar que a gente teve algum prejuízo, até porque eu trabalhava na época, eu estava trabalhando de home, então a gente não teve custo, né? Eu tive o primeiro custo com um curta-metragem, que foi o prólogo da Odelair Rodrigues, né? Que a gente gastou R$955, Sim. né? Então... Aí, quando entrou esses editais, a gente colocou para poder se pagar os artistas que ajudaram a gente, Dá né? um cachê pra galera, né? Mas o Doce Desilusão, que foi gravado lá em casa, eu não lembro de ter... É que como a gente vem de um teatro que a gente... Aquela coisa, tem que se virar do nada. Quanto que tem de orçamento? R$0. E faça um espetáculo grandioso, a gente vai lá e faz. É para fazer grandioso, a gente vai fazer uma coisa maior ainda. Então, saindo do ensino público, do teatro que não tem estrutura, e aí a gente se junta e vamos fazer alguma coisa para que a gente precisa produzir arte. Quando a gente tem R$50 de orçamento, é luxo. É muito mais que a gente começou. E hoje a gente está conseguindo trabalhar, ter uma verba, porque naquele momento, como que a gente se virou financeiramente, a gente meio que não se virou direito. Não deu para se virar. A gente passou alguns perrengues, ainda mais quando a gente se mudou, morando juntos. Sim. Foram uns perrengues consideráveis, assim, né? Mas acho que todo mundo, né, passou por totalmente. isso, né? Eu era estagiário, então, putz, Eu vida. lembro que a pandemia, de alguma forma, também me provocou, porque eu também estava acomodado. Quando saiu o primeiro edital de Paraná em Casa, acho que era Cine em Casa, alguma coisa assim do governo do estado. Eu não sabia escrever edital. Sim. Eu não tinha noção. Eu falei, Caio, eu vou me arriscar e vou escrever.
Então eu segui tudo, li umas 500 vezes o edital para eu entender aquilo. Comecei a montar, porque é tipo um projeto de TCC que você faz o projeto. E quando a gente passou a primeira fase, eu falei, Caio, a gente passou da primeira. Daí eu, Caio, nossa, a gente já então vai ganhar. Daí eu falei, eu acho que é a primeira fase, eu não sei, não entendo, né? Aí passou a análise de mérito. Nossa nota foi alta, então acho que agora a gente passou. Aí quando saiu, que pediram a conta, caiu o dinheirinho, eu acho que a gente comprou até um fast food para comemorar, porque foi o nosso primeiro cachê. E aí, depois eu entendi a dinâmica dos editais, né? Claro que agora que passou a pandemia, tá muito difícil passar em digital. A gente sabia como Mas, funcionava na teoria, na teoria. sabia que eles existiam, sabia que a gente tinha um camarada. Poucas pessoas né? sabiam como de fato funcionava. Então, todo mundo teve que se virar um pouco na prática para tentar driblar os. Lana, era mais de 10 certidões negativas que você tinha que tirar, gente. Nossa. Nem eu sabia. A cara dele. Cara, é porque assim, a gente também fez um registro, um cadastro, né, no governo do estado recentemente. E, cara, vou te falar, assim, se não tivesse um advogado na família, tava ferrada. Não, eu escuto isso e vamos dizer, dou risada, porque Mas até isso foi um ferrou diálogo que a também. gente teve muito, sabe? Foi. De falar assim, olha, se eu que sou advogado sei tirar essas certidões, para mim não é um grande problema, mas algumas nos dão um baile, sendo advogado. Sabendo o caminho das pedras. Pro Imagina cidadão comum, pra quem não é advogado. E aí você pensa o porquê que muita gente depende de assessoria, vamos dizer, especializada em Jurídica, editais, né? Porque as certidões eu acho que às vezes nem é a pior parte. Às vezes a pior parte é você ter toda a conformidade documental, também pensando, considerando empresa, conta corrente. Tem gente que acha que vai fazer as coisas e receber na pessoa física, e não é assim, né? Não. E também saber ler um edital e extrair informação jurídica do edital é algo que não é todo mundo que tem a capacidade. Né? Não, eu demorei, acho que algumas semanas, né, Caio, para descobrir que certidão de junta comercial que eu tinha que emitir. Eu falei, da onde eu vou tirar a junta comercial? E aí entrava no site errado, estava no site de São Paulo, daí quando eu vi até chegar no Paraná, Na foi um baile. Juscepar, sim. Então, e o meu grande calcanhar de Aquiles, há um tempo atrás, quando a gente fez a inscrição para fornecimento de serviço, né, disponibilizar o nosso estúdio para caso o estado do Paraná tenha interesse, foi a tal da certidão de funcionário, certidão da FGTS. Por quê? Porque na teoria você entra no site, coloca o teu O CPF, CNPJ, ou CNPJ, né? e sai. Só que não, ela não sai e diz assim, erro. E não fala que você precisa, na verdade, ir até a caixa, chegar na caixa, fazer um cadastro, esperar 1h30 de fila que eu esperei, né? E assim, estando vestido como advogado, ainda foi atendido rápido, né? Aí eu aproveitei e dei uma bronca. Falei, porra, você só me interpelou porque você viu um cara de advogado, um cara de terno indo aí te reclamar da demora. Todo mundo reclamou da demora e tá esperando. Eu acho que você vai atender todo mundo agora, né? Não, claro, pelo amor de Deus. Falei, porra, né? E aí 1h30 esperando, aí você consegue o tal do cadastro. Eu falei, eu quero o teu nome, porque se sexta-feira isso não estiver ativo, eu vou te ligar, te incomodando. Ele falou, não, pode me ligar. E na sexta-feira estava ativo, graças a Deus. Então eu demorei uma semana para poder tirar uma certidão. Imagina. Então imagina o pessoal que, vamos dizer, Que faz. que não simplesmente a vida deles não é se preocupar com isso, né? Não. Porra, complicado demais, cara. Mas esse é um lado que nem todo mundo enxerga, né? A galera pensa assim, ai, artista, vai lá, faz um teatrinho Tudo e ok. forgado. É tudo. É. Eu queria que Trabalha, fosse assim. né? Nossa, Você imagina. Além de toda a parte criativa e tudo, ainda tem. Nossa, é um trabalho Tem que lidar com grandioso aquilo por que não trás, é a né? área de vocês. Tem que ficar lidando com papel. Porque, óbvio, a gente sabe, todo mundo tem que ter burocracia. Mas quando o papel te desafia, é o Nossa. grande problema. Não, para trabalhar no Natal da Prefeitura, você tem que ter as certidões, manda Perfeito. para o site do credenciamento. Certo. E aí você tem que colocar as certidões no e-compras. Sim, já tem essa experiência lá com eles também. Então é muito trabalhoso, né? Eu estava pensando em uma forma de otimizar isso. Então você perde muito tempo, que daí vai para auditoria, demora um dia para essa auditoria sair. E às vezes eles devolvem, porque você errou. Eu errei umas 3 vezes para fazer aquilo. Digitou o número da certidão errado. É, exato. Aí verdade. ficou vermelho lá. E assim, eu sei que esse sistema deles, na verdade, é para otimizar, porque antigamente demorava muito tempo para uma pessoa olhar a certidão e conferir os números. Então a gente já insere, o cara só vai ver se está certo inserido e pau na meio máquina, que né? poupar o trabalho Mas do cara. imagina como era 20 anos atrás. Meu Deus do céu. Devia ser É muito verdade. difícil. Senhora.
Gente, aí nesse meio tempo, nesse rolê todo, a CAK cresceu, né? E foi além do doce. E produziu uma série de espetáculos. Em 2023, inclusive, foi reconhecida com o Prêmio Cultura e Divulgação da Câmara de Curitiba. Também recebeu em 2024 uma menção honrosa na Assembleia Legislativa. E essas conquistas não param por aí, porque aí também teve prêmio em festival e tudo mais. E o doce, que estreou capenga lá em 2020, agora vai estar no Rio de Janeiro, meu bem. Quero saber desse pulo do gato. Como Fala que aí, foi Caio. isso? Tô apavorado, vai ser lindo. Ai, meu porque Deus. foi além de ter passado no edital, Sim. né, o doce, ele, ao quadrado, nova versão, é sobre a gente retirar o texto, retirar a tela e falar é presença e é corpo, é máscara, é comunicação visual. O doce é muito visual. A gente vai pisar em solos cariocas, num espaço lindo, um teatro multiuso, que é o Cacilda Becker, que vai ser uma semi-arena, que é o sonho de fazer doce, sempre em arena, semi-arena, espaços alternativos. Estamos pensando como acessar esse público, porque acessar o público de Curitiba já é difícil. É difícil. A gente tenta, tem sempre as mesmas pessoas no público e às vezes nem elas. E nossa meta é sempre acessar outras pessoas. E como que a gente acessa os cariocas agora com nossas máscaras malucas, com danças abstratas que comunicam? É dança-teatro, então não é Sim, só sim. balé. Ele tem uma performance. uma né? performance total ali. Nossa linguagem é essa, como contar um corpo, uma narrativa que acesse a todo mundo. Então, ele vai acessar esse público carioca com certeza. Só precisamos contar para eles e eles escutarem a gente, né, Kel? A gente está tendo um trabalho nos bastidores, então eu tô com uma equipe que está fazendo mediação com as escolas de dança do Rio, com as companhias locais. A gente está fazendo essa divulgação, porque por mais que a gente é uma companhia independente, a gente não tem uma verba para pagar uma assessoria de imprensa no Rio de Janeiro. Sim. E lá é outra dinâmica de assessoria, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho de mediação, preparando o terreno para quando a gente chegar lá, pelo menos ter 10 pessoas para assistir a gente. Sim. Né? É claro que a gente tem... Eu falei esses dias com a produtora Bia, eu falei, Bia, eu sempre ouvi o Gerald Thomas falando que quando ele ia numa cidade, num estado diferente, dava 6 horas, 1 hora do espetáculo, não tinha ninguém. E ele ficava com frio na barriga. Meu Deus, não vai ter público. E aí abria 7 horas e lotava o teatro. E eu falei, eu nunca achei que eu ia passar por isso. Eu tô desesperado, porque eu tô com medo de chegar lá e não ter público. Mas daí eu levei um susto esses dias que o meu e-mail apitou, falou, primeiro ingresso vendido de doce. Opa! Daí eu, ai meu Deus, espontâneo, assim, sabe? Tipo, inteira. Não foi nem meia, foi inteira. Eu falei, gente, tá começando. Aí já me dá... Eu tô trabalhando minha ansiedade. Eu tô tendo crises, né, de sono. Porque... Já vendeu mais de 10? Não. Mas a gente vai... São 10 sessões, assim. Então, são muitas Sim. apresentações. São 2 semanas. Um teatro grande. Então, a ideia é, mesmo se tiver uma pessoa na plateia, aquela uma pessoa vai ter o melhor espetáculo da vida dela. Você podia chegar no final do espetáculo e perguntar quem foi a pessoa que pagou inteira? Levanta a mão, quero te dar um Batam abraço. palmas para essa pessoa. Mas eu até falei pro Caio e falei pra equipe, falei, gente, se a gente vê que realmente não vendeu nada, eu sou daquela pessoa que eu vou pra rua e chamo a pessoa pra assistir gratuito. Sim. Tranquilamente. Né? Porque eu não tenho esse coisa, não tem ninguém, não vou apresentar. Eu Bota apresento no pros figurino. técnicos. Aí já Claro. na região, tem praça na região, vou botar o figurino, botar aquela cartola gigante, vamos entregar flyer que o flyer a gente imprime, folha 4, corta e faz tete a tete, que a verba Sim, nossa atual é sim. R$0. Sim. E vai estar lá. Mas o carioca já não é, vamos dizer assim, naturalmente mais aberto aos espetáculos de teatro, justamente pelo contexto, né? Do Rio de Janeiro, televisão, Os aquela coisa. independentes, será? Digo, não sei, é uma pergunta mesmo, né? Eu- Será que o carioca já não é mais aberto Receptivo, a... Eu fiquei Ao um teatro. bom tempo no Rio, né? Tá. Pelo que eu percebo, eles deixam tudo pra em cima da hora. Eles chegam, vejam qual é a peça de hoje. E entram. Entendi. Então, não é igual aqui que o pessoal já vai se antecipando. Não, lá o pessoal do Rio funciona na hora. De repente tipo, sair de casa, falando, hoje eu vou assistir um teatro. Vamos Exato. ver o que me tá, agrada. O que Exato. tá em cartaz? Vamos lá. E também tinha uma comparação, que a gente teve um contato com as pessoas do Rio de Janeiro que vieram para Curitiba apresentar o espetáculo e eles estavam com o pessoal do tablado, certo? eles são do tablado, eles são do tablado. E tinha público, é uma linguagem que Eles acessa, são né? acostumados a Só ter que bastante aí eles, público. Só que fizeram um espetáculo de teatro contemporâneo independente por fora. E para acessar o público, foi os colegas e eles contaram sobre as dificuldades. Chegar em Curitiba tem uma dificuldade tremenda. Então também vai do tipo de linguagem e a gente tentar... Como que a gente avisa que não é
tão inacessível. Sim, é uma das peças que mais comunicam, de pessoas que chegam na beira do palco conversar comigo no final do espetáculo chorando. É. E escutei cada barbaridade já no final de peça, a gente que desabafa, e eu acabo a peça, eu sento e fico ali um tempão. É verdade, É lindo. o final do Doce é assustador pra mim, que eu já conheço o espetáculo, Sim, sem sim. tudo, mas de ver como ele atravessa as pessoas. Porque eu lembro que na mostra do Na Mosca do ano passado no festival, um menino, a gente teve que dar água, porque ele chorava de soluçar. Falando que ele tinha passado por aquilo, que ele se viu naquela situação. E isso que a gente transformou Doce ao Quadrado numa peça mais leve, porque a gente transformou os remédios, os comprimidos, os vícios em doce. Então, o pirulito permitiu o cigarro, a bala, né, o êxtase, as balinhas de goma, né, bala de iogurte. Ao mesmo tempo que a gente teve um outro retorno, depois de ver alguém tão destruído, que eu fiquei um pouco traumatizado, mas foi incrível. De acabar a peça, um cara vai na beira do palco falando, eu amei. E eu tava assistindo e parecia que eu estava numa massagem tântrica. E eu, Ô, louco. como assim? Obrigado, eu acho, isso foi em não Ponta sei. Grossa. Foi em Ponta Grossa E foi isso. incrível. Aquele dia, uma das máscaras da peça sumiu e a gente acha que tá com ele. É, Pô, deve estar com esse cara, porque a máscara isso! desapareceu. Tem que fazer uma nova pro Rio, inclusive, tô fazendo. Bom, vão ser 2 semanas de apresentações. É muito tempo, É né? muito. Então vai ter dia que vai ter plateia cheia. Vai ter dia que vai ter só o técnico e a faxineira. É. Vai ter dia que você vai chamar a galera. E vai ter dia que vai ter gente se estapeando por um ingresso porque não conseguiu entrar. Amém, Lana, Amém. porque... Do dia 20 ao dia 31 de agosto. Então, se vocês estiverem, por acaso, passando pelo Rio, de quarta a domingo, no Teatro Cacilda Becker, você pode conferir a peça dos meninos, que também fala, gente, um pouquinho sobre a vida das pessoas, sobre uma experiência. E eu queria que você tentasse interpretar, vocês dois, pra gente, como que ela chega a esses delírios, esses símbolos que vocês trazem. Como é que isso bate nas pessoas? Você falou que, cara, tem gente que, nossa, você falou comigo, mas qual é a ideia? Existe uma concepção? Esse é o objetivo? Ou é um espetáculo com tema aberto para cada um entender o que quiser? Como é que é isso? Eu começo... Quando eu peguei as cartas, então, que eram lá de 2013, Tá. que falava sobre a depressão dessa pessoa, que ela já se considerava morta dentro do próprio quarto. Então, o quarto dela já era a própria gaveta. Então, o intuito dela não era fazer suicídio, porque eu acredito hoje que tem vários tipos de depressão, né? Certo. Então, ela começou a relatar esses sofrimentos como diários. Então, colocava o título Retrocessos, escrevia tudo sobre retrocesso da vida. 2018 Retrô, minha favorita. É. Nossa, que carta Caramba. maravilhosa. Então, Pesado, né? não, é bem pesado. E o espetáculo tem muitos momentos muito leves, na verdade. Isso que é lindo, né? E aí, quando eu passei pro Caio, a gente leu tudo. O Caio teve uma sacada de gênio, porque daí entra o meu sobrinho, de 3 anos, que estava na fase de aprender a ler. Tá. Então, o texto, ele é narrado pelo Caio e pela criança. Então, tem momentos no espetáculo que o Caio tá... fala, o que está escrito aqui? Daí ele, Fê, o que está aqui? Liz, o que é? Feliz. Daí ele, o Caio, agora dá mais alegre. Feliz. Agora mais alegre. Feliz. Então, essa parte já pega o público. Porque é uma criança falando para o seu adulto que ele vai ser feliz independente da situação. E também tem uma frase, antes de passar ali para o Caio, que é uma frase que marca muito o espetáculo, que é falado que a escuridão não me merece. Então, isso pega em várias camadas, porque às vezes você sai de um trabalho, não teve um dia ruim, vai assistir o Doce. Pronto, aquela peça já te atravessa. Às vezes você saiu de uma depressão e você olha para a tua depressão com respeito e falando, eu precisei passar por isso para hoje eu estar onde eu tô. E ver aquilo e se emociona. Ai, e ver que o lindo. quanto, né? E aí vem a percepção do Caio enquanto performance, né? Porque eu, enquanto na hora de direção, nas primeiras apresentações eu ficava muito baqueado, né? Mas, graças a Deus, a pessoa confiou esse trabalho na gente, deu tudo certo, né? E aí o Caio... Porque são cartas reais, né? São. São bem duras de ler, né? A leitura foi bem pesada. Eu gosto de um detalhe que tem, como a carta é escrita, às vezes, uma crise de ansiedade, tem muita coisa escrita errada, que não dá para entender a palavra. Foi exatamente como estava ali. Se aquilo não era uma letra verdadeira, eu inventava um som. Então, era a partir disso que o texto sai. Mas como que a gente consegue conectar nas pessoas? É porque a peça... Eu sou o golpista do teatro, né? Eu gosto de sacanear as pessoas. É uma semiótica.
A todo momento é semiótica e nenhum movimento tá ali por acaso. E você sabe que não é por acaso. Tá? A gente tá contando uma história, as pessoas estão percebendo isso. Só que como não tem o texto, a pessoa completa às vezes com o que ela quer. Então, a atmosfera das flores, uma música com uma sonoridade leve, que uma movimentação que remete a balé clássico, com uma cabeça inteira florida, usando uma distribuição de docinhos no chão, colocando os feijõezinhos, depois eu volto, nossa, alguém deixou os feijões para mim. E essa história é muito leve, e de repente você percebe que no meio dessas brincadeiras de usar bala, você reencontra essas cartas e começa a ficar um pouco pesada a sonoplastia, e esse personagem tão leve se vê fraco por um momento. Então, esconde isso, esconde as cartas e volta com mais uma flor. Olha como essa flor é incrível, ela me deixa feliz e eu enfio dentro do meu crânio essa flor para mostrar, eu tenho que ficar feliz. Olha como eu estou muito feliz e todo aquele balé se torna um desequilibrado no sentido do contemporâneo. Então, a gente vai trabalhando linguagens distintas na dança para contato sobre teatro. E por conta dessa conexão e um texto que segue conversando, vai para os reflexos desse uso, desse sentimento. E coloca uma rave no palco. É neon, é balaclava, é funk. A gente vai pra exaustão e pro vômito e pra um PT gigante. Então a gente vai desde essa carta que é mais sensível, mais delicada, até esses extremos. Então é uma montanha-russa de sentimentos e cada carta, cada ato tem uma máscara, cada máscara tem uma cor, uma textura e é performance. Quando a gente olha uma pessoa com o crânio todo enfaixado, sem respirar, rasgando a boca porque o ar não entra, e de repente ela fura o próprio olho, causa uma sensação, o som da mosca entrando e saindo pelo meu ouvido. E você sabe que ele está precisando respirar e quando ele se destrói para poder ter um mínimo, uma migalha de vida, de sobrevivência, o que vem depois se é só o início dessa história? E no final, a gente tem todas as facetas de Doce ao Quadrado, finalizando com uma ode a Logoedé, que é um abraço, tipo, olha, esse sou eu. O que você quer de mim agora? Né? E o de mim agora você estava fazendo um personagem para poder fugir desse problema, dessa realidade. Assassina ele, enforca, pega pela garganta, pendura e deixa ir embora. Vai doer. Caramba. E é para doer, sabe? E é engraçado que eu brinco, porque a gente ganhou o prêmio de melhor espetáculo, melhor tecnia, foi homenageado em Paranaguá. Melhor caracterização da Não, indicação. em Pontal. E em Paranaguá a gente abriu o festival com ele. E eu falei em off pra equipe, falei, como que pode uma história de depressão causar tudo isso? Olha o tanto de prêmio que essa depressão tá me dando. E aí, porque daí eu pensei, o público, as pessoas que estão avaliando devem ser sádico por coisa de sofrimento, né? Mas visualmente, a peça é linda, sonoramente, a peça é maravilhosa. E a luz é feito com o espetáculo. Então, a luz, ela faz parte da cenografia. E cria uma identificação, de alguma forma, com cada pessoa que tá ali, né? Como que essas cartas chegaram para vocês? Dá para contar essa história? Elas chegaram... É que a gente sabe quem é essa pessoa e dentro das conversas foi entregue em mãos, falando, olha, é isso aqui. Né? E no momento que eu tava aí o Kelvin ali falando sobre Doce, aquelas cartas nas nossas mãos. E aí a história acaba, porque simplesmente é entregue. E lide com esse problema. Ó, essa é uma bomba, ela tá acesa e você vai lidar com isso. Essa pessoa tá viva? Tá viva. Não, tá viva, Tá tá bem. operada? Não, Nossa, tá ótima. Já assisti- assistiu o espetáculo. Apresentar o espetáculo para essa pessoa é visceral. Já. É E a opinião da pessoa sobre o espetáculo? choro, Choro. mas de alegria. Sim. De abraço e beijo e E a viver forma junto. como a gente transformou em poesia, né? Nossa, porque maravilhoso. a tristeza dela virou uma poesia em palco. E é engraçado que nas cartas tinha a data e o horário que ela escreveu. Todas as Nossa, cartas. é verdade. Nossa. Então tava lá 3 horas da manhã, 10h15 da noite, né? Teve papéis que estavam amassados, que eu acho que era para ter jogado no lixo, pegou e guardou. Essas que eu queria. Na verdade, são um total de 17 cartas. E aí a gente escolheu as menos hardcore Aham. e transformamos num espetáculo de 50 minutos. Caramba, e será que isso não vira livro? Nossa. Olha, ficaria bonito um livro de Doce ao Quadrado com todas as cartas na íntegra. Com né? um trabalho de algum artista visual fazendo Por umas que pinturas, não? né? Da Não é peça. mesmo? Ai, ó, você lançou, E é olha, vocês também estão sempre lidando com esses monstros que nem sempre a gente quer olhar para eles, né? Porque todo mundo tem lá no fundo do seu âmago, né? Algum problema não resolvido. E aí entra Kraken, que tá em cartaz em Curitiba. E eu quero que vocês falem disso. Kraken, um espetáculo que desperta os monstros escondidos em nós. Só antes de o Caio falar de Kraken, ele falou pra ele assim, Kelvin, a gente estreou Doce. Agora tem que ser uma coisa a maior que Doce, porque o Doce foi a menina dos olhos, né? Certo. E quando ele me mostrou,
Eu sou suspeito de falar, né? Porque eu amo ele, eu amo tudo que ele faz, eu sou fã dele. Quer namorar comigo? Ah, eu quero. O Mas amor está no ar. aqui. quando eu assisti, eu fiquei muito emocionado. Na verdade, eu me emociono. Acho que é a primeira vez que eu me emociono na frente dele. Porque eu vejo o quanto ele é esforçado e o quanto ele se entregou nesse projeto. Né? Eu acho que foi um grito dele, do elenco, para trazer isso para o público sobre em questão do empoderamento das mulheres, em questão do trabalho, tudo. Então, ver ele fazendo esse trabalho, eu fico muito feliz, eu fico confortável. Eu falo para ele que eu e ele, a gente vai ser o Zé Celso e o Drummond daqui de Curitiba. Eu quero ser o Zé Celso. Tá, eu sou... Não, mas você vai morrer primeiro. Ah, por mim? Não, na ideia sou eu, porque eu sou mais velho. Bonitinho. Mas fala do Kraken. E eu acho aí, bonitinho. como é que tá o Kraken aí? Kraken é... Quando eu tava com a necessidade de urgência do Kraken, foi durante a pandemia, em uma conversa no Meet. Uhum. Eu tava contando sobre medo de mar. E aí eu escuto da Bia, que é a nossa produtora. Você tá com medo de mar ou tá com medo de perder o controle da situação? Ô, louco. Pra que me falar isso? Porque aí eu descobri que era essa questão que, tipo, é muito mais difícil acessar o mar, o fundo, com os monstros, do que isso. Mas é uma metáfora muito boa ao mesmo tempo. Porque algo tão grande tá me pegando e você nada, e mesmo em câmera lenta esse bicho vai chegar. Uhum. E aí nós estamos algumas ideias. Kraken demorou pra nascer. Eu sou um pouco mais demorado que o Kelvin. As outras peças, na verdade, foi até rápido. Mas Kraken, eu falei, eu quero que seja uma das nossas obras primas, gloriosas, gigantescas, que esteja tão boa que me dê uma dor de cabeça pra superar. Foi um ano, né? Eu quero acabar comigo, eu quero me destruir nisso Você aí. quer se orgulhar dela daqui 20 anos. Totalmente. Eu quero falar, cara, isso aí tá num livro. E aí estreamos. E quando a gente estreia Kraken, e a gente descobre que toda a equipe do Fringe que estava lá só para registrar o momento ficou até o fim do espetáculo. Porque começou a ferver. O público saiu pulando e comemorando e gritando. Eufórico, sabe? Eufóricos. Tipo, meu Deus, o que foi isso? Porque eu falei, eu quero causar a mesma coisa que os melhores espetáculos que eu vi na minha vida me causaram. Quando eu saio pulando... Quando eu não gosto, eu saio correndo pra pessoa não me perguntar. Porque eu vou falar, foi a pior coisa que eu vi na minha vida. O Caio, ele sai às vezes com vergonha. Não, é que eu fico estressado, Vergonha falando, alheia. cara, isso é um trabalho. Leva a sério. Quando é estudante, eu amo. Ah, tá bagunçado, eu adoro. Mas a gente foi ver uma Débora Coker. Eu saio pulando, Sim, saltitando. sim, A gente vai ver maravilhosa. Teatro Oficina. Meu Deus, que lindo! Quando eu fui ver Força Bruta e tinha bailarina quebrando o isopor na minha cabeça e eu saí pingando, molhado, eu falei, eu quero viver disso pra mim sempre da minha vida. E aí Kraken vem com essa urgência, porque existe a dor do primeiro ato, onde a vida trabalhista, a necessidade de trabalhar como uma... Ou você faz isso, você morre, e as regras nesse trabalho são dolorosas, são feitas pra gente sofrer. E eu parti de elenco, o que vocês passam? Porque eu sei o que eu tô passando e eu sei o que eu preciso falar. E virou uma peça onde os debates de gênero são muito fortes, os debates relacionados à violência e assédio. Dentro do trabalho, Dentro do né? trabalho. É doloroso, porque a gente não entrega um currículo, a gente vomita. A gente passa uns primeiros bons minutos do espetáculo de boca fechada, porque tem papel dentro da boca todo esse tempo encebado. É performático. Sim. E perucas exatamente iguais, eu cortei uma por uma, porque eu preciso de um elenco exatamente igual para mostrar que nós somos apenas algumas peças dentro desse sistema. E quando nós abrimos a caixa de Pandora nesse espetáculo, literalmente, e a gente se conecta com a possibilidade de viver do extra cotidiano, que é o nosso teatro, nossa vida, a gente ir para Trajano Reis e ficar maluco numa balada, e a gente falar assim, e aí... Trajano Reis. Nossa, totalmente. E aí a gente vai pro inferno e vive aquilo ao extremo. E aí entra desde os de drogas, alucinógenos, cogumelos, tipo assim, então a gente no elenco começou a contar umas experiências, eu fiquei meio apavorado assim, e falou, cara, é isso, porque a gente vive no limite até a gente escutar a abertura do Fantástico domingo à noite. E aí a gente lembra que amanhã a gente trabalha. E a gente volta para o primeiro ato escutando o som do micro-ondas, aquele micro-ondas da empresa, que é doloroso. E aí a gente começa a entrar num terceiro ato que envolve dança butô, que é sobre despir-se da roupa, entrar-se na alma, porque a gente já usou tantas coisas irresponsavelmente no segundo ato, que o reflexo disso no nosso organismo e na nossa vida pessoal é catastrófico. O espetáculo é inundado, porque agora a gente tem a sensação de estar derretendo e se tornando água. A gente dança na água, no plástico, encharcado, balde de água voando nas costas. Então, são sensações É verdade, que tem muita passam... água. Muita água no terceiro Tem ato. muita água no palco. Então, eu falei, eu quero dançar lá embaixo com um Kraken, porque o bicho tá vindo. As piranhas nascem. As mulheres que estavam no primeiro ato tentando sobreviver, agora elas falam, não, a gente não quer sobreviver, a gente quer matar. A
A gente não quer só estar lado a lado, a gente precisa resolver. E aí elas querem me comer vivo, com sabe, batendo dente, a gente escuta, pra terminar um espetáculo de uma forma tão destrutiva que as pessoas falam, eu quero mais, quero pular. E já passou uma hora. As pessoas saem pulando do teatro. Eu falei, cara, eu causei o que as pessoas me causaram. Pra bater isso, temos metas, caras, mas falei, eu quero além. Eu quero Mas é maravilhoso Quero conversar isso. com a Débora Coker. E como é que você faz pra jogar água no palco? E que teatro é esse que permitiu isso? Eu tenho algumas histórias. Eu gosto de Ponta Grossa, que a gente avisou. Pode? Eles falaram, por favor, vou muita água. É que daí tem linóleo, né? Tem Ah, tá. linóleo. No Mauro Zanata a gente levou linóleo, né, quando a gente apresentou. No Mini Guaíra, a gente avisou. Essa história é maravilhosa, porque eles falaram que não tinha avisado, não podia. Teve que fazer uma visita técnica e o arquiteto tinha que ter um arquiteto pra resolver isso. Eu Você falei, é o arquiteto. Aí foi ele. Vamos ter que arrumar um Aí arquiteto. ele falou, não, a gente vai ter que tirar o linóleo e ver o estrago feito ali embaixo. Quando a gente tirou o linóleo, tava sequinho, com papel de outras peças que nem era nossa ainda, tipo, não atrapalhou em nada. E agora a Zé Maria tá super preparado, tá avisado. Então a gente sempre sela melhor o final, o cabeamento, que é um espetáculo que necessita de espaço. Então é lindo quando a gente vê as fotos e o chão reflete a imagem da bailarina de invertido. A gente vê o espetáculo de ponta cabeça, se você olha pro chão. A água no palco é sagração da primavera da vida, assim. Que barato. Hein, e ele chama o Guairinha de Mini Guaíra. Não, a gente fez um minizinho. Não, mas tem o Mini Ah, também. tem um Mini. Tem um Mini Nossa, auditório. olha eu mostrando minha burrice, que eu não sabia. Eu não conheço o Mas Guairinha. assim, 8 metros por 8 metros. Tem Assim, um ele é bem Mini, Mas pequeno. ele onde que fica? Sabe a entrada administrativa ali? Sim. Então você entra, pega a esquerda e de repente tem um teatro. Ali tem um Mini Guaíra? Tem. Atrás do Guairão, então. E tem- Embaixo do Guairão. É, Embaixo do Guairinha. Tem o Caramba. Guairinha, o mini auditório e o Guairão. Eu já achei que ele tava gourmetizando. Ia Ai, chamar não. de Guaíra Não. Small. Né? Alguma coisa assim. Startup of Guaira. Pocket Guaíra. Guaíra Pocket. Não. Guaira Pocket. Ah, não, eles vão Olha. reformar agora. Diz que vai ter agora. O palco vai ser declinado. Tipo, vai ser ajustado. Vai ter um micro, vai ter um Guaíra USB agora. Agora vai ter. Aí vou fazer uma criticazinha, né? Podiam reformar aqueles bastidores lá, principalmente do Guairinha, que tá feia a coisa lá, né? Nossa, tá A do Guairinha velho, não né? vi como Descascando que tá lá. tudo. Não vi, tá? Tá feio, tá feio. Ah, no Ei. Guairão, o banheiro do fundo lá do Guairão, antes tinha Nossa. 2 mictórios, agora tem um. Fica a dica aí. Fica a dica aí. Né? Então vamos convidar a galera pra assistir Kraken, onde é que tá em cartaz. Vamos lá, passa aí. Kraken Zé tá Maria? no Teatro Zé Maria Santos, 3 de maio, 9 e 10, às 8 horas. Os ingressos estão no Disque Ingressos. Que dias? 9 e 10 de Ah, agosto dias agora. 9 e 10, tá. Sábado agora, não sei se, né? Sábado passado. Sábado domingo passado e domingo Mas volta passado, depois. ou sábado agora, ou domingo agora. A gente quer voltar, porque a ideia é... Por exemplo, Eco é uma peça que a gente apresentou muitas vezes. A gente falou, gente, já deu, já apresentamos demais, já falamos o que tinha pra falar. E aí a gente apresentou de novo, e a gente apresentou de novo. E aí a gente levou a peça num nível tão grande que eu falei, gente, não dá pra fazer mais que isso, para. A gente fez todas as versões Para. que dava Virou um da espetáculo peça. vertical de arena, maluco, sabe? Então, E consegue deu. registrar isso de alguma maneira? Esse a Algumas- gente registrou. A gente gravou a peça Consegue. inteira com o cameraman dentro da peça. Ele entrando no circuito, bem estilo teatro oficina. Totalmente, Ai, oficina. que legal. Ele fez, foi muito legal a experiência. Foi uma né? ode ao teatro oficina. E não aquilo. jogaram ele nas piranhas no meio da água? Não, esse foi do Eco. O Kraken a gente quer fazer um tá. filme. Entendi. O Kraken a gente quer fazer o longa. filme, Eu acho que merece. Já que a Netflix vem. Tomara, né? Amo, O present. Por com as que drags. não? E, gente, durante o festival de Curitiba, vocês criaram o... Não sei, foi nesse ano ou ano passado que vocês criaram o Na Mosca? Foi ano passado. Ano passado, Foi ano né? passado. E aí eu me lembro que teve uma... Vocês prepararam uma sessão exclusiva para pessoas com síndrome de Down. Ah, esse foi esse ano, no Foi desse segundo ano? esse foi. É que No esse segundo ano, Na Mosca. Isso, esse ano a gente não conseguiu estar no festival, né? E aí a gente fez. Fizeram uma mostra paralela. Fizemos a paralela. E E aí. como que foi essa experiência do público com síndrome de Down? Como é que foi essa resposta? Foi muito desafiador, construtivo. Tá. Porque a temática já era acessibilidade e inclusão. Certo. Então a gente já tinha colocado intérprete de Libras, mas em nenhum momento eu tive um insight do público com síndrome de Down. Os fatores sensoriais vão afetar É. completamente, porque luzes específicas por conta de algumas questões... A peça era com holograma, né? Além de poder somar autismo, somar a fotossensibilidade, som, então baixar o som. Qual cor de luz a gente não vai poder usar, É. né? Tem isso. E também, né? aí entraram em contato, né? A Brielle passou contato de uma ONG, acho que é uma ONG, que tem ali as crianças com síndrome de Down. E aí eu entrei em contato, falei, olha, eu posso fazer uma sessão exclusiva de tarde só para as crianças.
E aí eu consegui fechar. E aí eu falei assim, Caio do céu, vai ser uma coisa muito nova pra gente, porque eu nunca fiz assim, uma sessão fechada de holograma para crianças com síndrome de Down, uma peça que aborda Qual o que era a horror. peça? Pilar de Fogo. Ah, o Pilar de Fogo. Que é uma peça de horror, que tem elementos de fantasmas, tem Aquela que você elemento ali. falou, inspirada É. no Zé do Coffin Caixão. John. Zé Coffin Caixão. John. Vamos Eu digo uma peça de manter o terror, nível né? internacional aqui. Nossa, vamos. não, outro nível. Não fala que eu quero falar que a ideia é uma peça que se passa no ambiente de terror, né? Sim. Mas eu gosto dessa apresentação porque eu falo pra ele, quem decide o gênero da peça é o público. É o público. É. E eles decidiram, as crianças assistiram e falaram, essa é uma peça de comédia. E Eles aí riram o muito. elenco notou na primeira cena e falou, agora é uma peça de comédia, tudo Então, que a gente puder tom fazer vai ser de comédia. vai ser. Vai ser em tom E de eles foram comédia. sacando o timing na hora e a peça foi se adaptando, se transformando. E, cara, é muito teatro. Se for fazer igual, a gente faz um filme. E grava e deixa lá. isso. Não, é outra peça E do aí, público. aí quando chegou Acho isso massa. aí quando chegou as crianças, uma mãe falou assim, olha, eu não sei se é possível. Aí eu falei, ai, lá vem, gente, fiquei com medo já. Existe a possibilidade de tirar a luz vermelha? Ai. O espetáculo inteiro é com a luz vermelha. Ai. Aí eu não pensei, não, eu tiro sim. Mas eu não pensei das consequências, eu só concordei. Não, porque minha filha, se vê, ela começa a ter epilepsia. Ai, meu Deus. E aí eu falei, não, pode deixar que eu resolvo. Eu só cheguei pro elenco, não vai ter luz vermelha. Mas se virem, são profissionais, se virem. Eu só joguei a bomba. E fui falar com o iluminador. E aí eu lembro que eu cheguei assim e falei, Ike, pode tirar a luz vermelha e colocar outra cor? Ele, por quê? Porque a criança tem problema com luz vermelha. Dele, vai ser acho que branca, ambar e meio laranjado. Eu falei, tá tudo bem. Eu só preciso que tire a vermelha. Que Eu não não quero seja ninguém tendo vermelho. um ataque no meio do espetáculo. Pelo amor de Deus, eu quero que a experiência das Chamar o crianças... SAMU. Não é a notícia que você queria que rendesse. Não, né? eu queria que as crianças tivessem... Era um espetáculo inclusivo. Então eu tinha que honrar o que eu tava falando. E com certeza foi um Yeah. dia maravilhoso, porque a projeção, ela não é uma projeção comum. A tela que a gente usa, não existe... Acho que existem duas no Brasil. Sim. Que é É. metálica. O equipamento é uma nave espacial mais caro que toda a companhia junta. Que era a Lume Audiovisual de novo, entrando aí com a E é um gente. equipamento que a Super tela parceira. frontal, É. ela é tão invisível, que quando a gente estava no Mini Guaíra, o próprio técnico passou direto Ai, quase, o Beto. porque ela é uma Ai, tela tadinho. invisível. Então você vê a projeção flutuando mesmo na frente, Que é uma coisa máximo. insana. Louco, hein? Essas crianças tiveram a melhor tarde de anos, podem ter, tipo, de ir ao teatro e falar, cara, isso aí é outra coisa, não é teatro, não. E junto tava até uma crítica que foi assistir o espetáculo, Ah, é né? verdade. E ela soltou a crítica e falou assim: o mais bonito do espetáculo foi as crianças se divertindo. Porque eles faziam gesto, eles complementavam a fala. E no final, a mãe e o pessoal da ONG, isso me pegou. Né? Que ela falou assim: eu nunca achei que realmente a peça ia ser inclusiva, porque eu pedi para trocarem a luz e na hora trocaram todas as luzes ali para que a minha filha tivesse a experiência. Então ela deu esse relato publicamente, né? Porque eu não Que sou lindo de ficar isso. falando, ficar fazendo VTzão em cima, né? Não. E aí me pegou o elenco, porque daí o elenco também não sabia, porque eu só joguei a informação, ó, não vai ter. Se vira. E aí, porque não dava tempo de eu explicar também, porque faltava 5 minutos para o espetáculo começar, né? Então foi uma troca muito rápida. O iluminador, graças a Deus, ele já tem uma experiência, uma expertise na área, que ele só mudou lá a mesa, porque é toda marcada, configurada, né? E ele conseguiu fazer essa alteração e deu tudo Que certo. barato. Mas foi muito Mérito lindo. de vocês, que são super talentosos. E a equipe toda que tá com vocês, que conseguiu dar esse tchananã na hora, foi lindo, né? foi lindo. Agora, vocês falaram que Pilar de Fogo foi inspirada nas obras do Mojica, lá, né? Coffin do John. Zé do Caixão, que Coffin. o Paulo O Sérgio Zezinho. gosta Ele muito. Vocês atravessa, assistiram né? Zé do Caixão? Vocês Ah, assistiram eu filmes? gosto. Você gosta? Mas o Pilar nasce muito do Ray Bradbury, porque na obra do Pilar de Fogo, que é dentro do Prazer em Queimar, ele é uma homenagem a vários autores do terror. Ah, maravilha. Ele falou, mas a gente tá no Brasil, né? Se a gente não falar de seu Zé, É, sabe? verdade. A gente apanha. Ele vem, ele Ele vem que é e fala. mais reconhecido fora do que aqui, né? Exato. Ele vai puxar a gente Um à beijo, meia-noite, Mojica. sabe? Não sei se Vai tá me ter alguém puxando assistindo. o pé na cama. Kelvin. Mas é uma ode ao terror, de uma forma... O Kelvin, ele dirigiu Pilar de Fogo, ele não consegue ver filme de terror, que ele morre de pânico, mas ele vê. Eu odeio filme de terror, gente. eu levo ele no não cinema. gosto. Aí ele me faz ver. Eu fico morrendo de medo. Annabelle, gente. Achei um troço. Agarrei nos braços dele. Nessa cena eu não É, a vou. Annabelle é pesadinha. eu não vou ver. Annabelle, Massacre da Serra Nossa, Elétrica. são doido. clássicos. Gente, uma terça-feira comum.
Eu gosto. Vamos no cinema todo mundo Não, junto? ele colocou um filme que a mulher começava com uma reza, daí ele começa a rezar junto. Daí eu, Marcas da Maldição. daí eu falei, Eu por amo que esse rezar? filme. Não Porque assisti esse. daí ele falou É uma assim, obra de arte. ele falou, na verdade, Não você posso tá dar spoiler, invocando. Kel, não. Ai, ele tá acabou invocando. com o filme, acabou com o filme. Ai, eu não sabia. Tá, pausou. Corta. Não, dá pra ver ainda, realmente é muito mas bom. aí... Mas afinal, ele evocou o mal. É porque, assim, uma coisa que até a gente colocou nas outras peças, uma frase. Uma maldição e uma bênção depende do ponto de vista. O gênero da peça depende de quem tá recebendo. Claro. Tipo, eu acho isso incrível, porque eles estavam sobre terror e autores, aí a gente vai ver esses autores e fala, ele realmente é um vilão? O Nosferatu, ele realmente é um monstro, a pior coisa do mundo, ou ele tem um lado dele? Não, ele realmente é a pior coisa do mundo. Não tem outro lado, ele só é maligno, ele é a encarnação do mal. Mas a gente consegue analisar os vilões e os seres de terror de outra forma, porque o terror é LGBT do início ao fim. Vai ver rock horror, os monstros, os alienígenas a gente sabe o que é, um monte de viado. E aí eu falo, eu quero ser o alienígena mais viado que eu puder. E o terror, ele tá nisso. Né? O Pilar de Fogo, ele tá... A gente conversa sobre Muito isso a todo bom. momento. O histórico disso, né? Eu amo, gente. Ele é tipo como é que era? Aquele é o ET Bilu versão LGBT. Nossa, gente, o que é Rock Horror Picture Show? É a definição do que é terror, sabe? São os arquétipos ali vivendo, o ser do que nasce, que dá a vida, o Deus do Frankenstein, cara. E se eu puder fazer isso com um cara bombado usando uma mini sunguinha dourada... E é um musical. Cara, isso é aterrorizante pra muita gente, porque assusta muito mais a galera que é mais cafona da vida, um cara usando uma peruca de drag queen, do que realmente um monstro. Ué, Essa- mas o Superman não colocou uma cuequinha por cima da lá calça? podia, né? O Batman não colocou também? Um cinto e uma cuequinha? Nossa, também? sobre, super né, sexualizados, Paulo? É super sobre. sexualizados, assim. Nossa senhora. Quer ver um filme de herói, é sobre terror. Eu amo o filme do herói. Marvel, DC, eu amo todos. Ele não tem... da mesma forma que eu tenho um ranço de filme de terror, ele tem de herói. Não, o último Superman, o ator era bonito, serve. Eu acho que nunca teve um Superman feio, né? Tipo, é sempre os caras bonitão, É. porque o Superman ele tem que ser super. Ele tem que ter, Mas esse ele tem filme que ser agora- mais bonito que a Ah, média o do último mercado, superou, não? O último superou. Esse último superou o Kevin Feige fez, olha, arrasou. Esse é aquele cara que é meio nerdão, que Totalmente. o cara aparece ele aparece na internet, tipo, jogando, montando o computador, ou era o Não, esse anterior? esse é o Henry, que ele É que eu não montou o manjo PC. dos nomes. Isso, eu não manjo dos Esse nomes. cara era um problema Ele tá também. indo pro X-Men agora, o Henry Cavill. Esse Ó, Superman. X-Men- Quem que ele vai ser do X-Men? Ele tá pra ser o Wolverine, Sério? no nova versão. Cara, porque como é que é o nome dele? O Hugh Jackman? Hugh Jackman? Você viu o Deadpool versus Wolverine? Não assisti esse. Não. É, o Ele filme faz, é a, homoerótico do ele início faz ao a fim. participação como já Wolverine, daí o Deadpool faz uma zoação. Você tá aqui na DC? Eu amo que o Deadpool ele quebra Você falou tudo. do X-Men, a única coisa que eu gosto desse universo, justamente por conta da análise de terror e todas as nossas montagens na companhia, quando o X-Men é o único que eu gosto, porque também, gente, são seres extrasociais, Sim. que são um problema, Sim. e aí você tem que falar, não, a gente tem que atacar essa galera cafona, não, a gente tem que tentar conscientizar eles. Eu olho o X-Men e falo, não, a gente tem que meter o louco. E daí as nossas últimas peças são meio metendo o louco. O Kraken a gente agride. É meio que a gente tá no lado do vilão do X-Men e fala, tem que acabar com a sociedade, acabar com as pessoas do mundo. Às vezes funciona uma guilhotina, mas a gente não pode. Eu acho que é crime. Diz que é. Talvez seja cancelado. Talvez não possa. Tipo, ai, nossa. Não sei se vocês vão acabou curtir, com a né? sociedade, sabe? Não é muito family friendly. Daí É, a gente, mas todos os nossos trabalhos acho que vão nessa linha, né? Além do que a gente A consome. gente sempre vai dar do que tá o nosso grito, né? Porque a gente, todo o processo de criação, a gente tem que ter uma necessidade para falar. Sim. Né? Então nada é tipo, tiramos aqui, vamos fazer isso aqui agora? Não. As últimas peças, ficou uns meses que eu falei que eu não tenho nada pra criar, porque eu tô sem nada pra reclamar. O que eu preciso reclamar, eu tô fazendo. Agora eu tenho motivo pra reclamar. Tô feliz. Tem alguma coisa pra criar. Boa. É E sempre assim, dá pra né? criar aquela peça também baseado no estereótipo do podcast. Hoje tem tanto podcast. Nossa Cara, senhora, você já viu passou- aquele do Hermes e Renato? Como é que é o nome lá? Que eles imitam o cara o pessoal de um dos mais antigos, me sumiu o nome, do Podpah. Cara, mas eles imitam assim numa... Pô, cuzão, não sei o quê, caralho, cara, não sei o quê. Cara, pegaram todo aquele estereótipo e eu acho assim, tem tantos que meio que hoje em dia dá pra você fazer algo do cara, do intelectual, do engraçadão, Nossa, isso é do que acha que é maravilhoso. engraçado, né?
Digo, tem tanta coisa que... Nossa, o céu é o limite, ainda não. mais pra quem é super criativo. É, né? então, no mundo de vocês, o céu é o limite, exatamente. Nossa, eu amo quando verdade. tem corte de tá tendo podcast, que agora teve alguns que viralizaram, tem uns dois que vem na minha cabeça, que a pessoa não sabe quem ela tá entrevistando, não tem ideia. E aí começa a perguntar coisas tão horríveis que eu fico, cara, isso é maravilhoso, o constrangimento é incrível. Olha aí, que cara. sentimento Viraliza, incrível né? de constrangimento que fica, o cheiro de fede. Aí eu, sabe? aí eu vou te fazer uma sugestão. Que o duro é quando o convidado é monossilábico. Nossa Meu irmão é Senhora. duro. Eu vou fazer Sério. isso agora. É muito Ah, difícil. não, nem é vem. muito difícil. Eu tô brincando. Eu vou dar- Ei, não. e eu acho que é assim que começou o lance do podcast em dupla. Porque, sério, cara, manter a bola no ar o tempo inteiro com alguém que só... Sim, É verdade. acho que não. Uhum. Eu já não ia ter paciência. Meu Você quer Deus. ser entrevistado? Ah, eu ia adorar escutar isso. Pensa, eu escutaria esse Porque eu tô podcast. sentindo que não. Caramba. Cara, sério. Porque... E aí, em dois, a hora que... Ela vê que eu tô ficando vermelho, tipo, acabou o repertório de pergunta, de repente, pá! verdade. Aí ela, mas não sei o que, não sei o que, não sei o Pois que. é, eu vou aproveitar o gancho para convidar você que sempre sonhou em ter o seu próprio podcast a comprar o nosso guia, o nosso e-book que foi lançado esse ano, que foi produzido por mim, pela minha irmã Marina, que é um e-book montado especialmente para você que quer começar do zero o teu podcast. E justamente a gente foca da necessidade e da importância de fazer podcasts em dupla, que é muito valioso. Então, se você quer ter uma leitura divertida aí pro seu final de semana, tá começando um projeto novo e quer ter alguns insights, então fica a dica e a gente vai deixar o link também aqui na descrição do vídeo. E também, se você tá procurando um estúdio para fazer a locação, para gravar o teu primeiro podcast, tirar aquela ideia do papel, ou simplesmente quer pagar um horário só para gravar Reels de Instagram e fazer de conta que você está sendo entrevistado, olha, também tá valendo, hein? A gente tem aqui os estúdios da Toca, que hoje são os nossos patrocinadores do nosso Toca Podcast. Aqui você vai ter todo um atendimento de qualidade, um café gostoso, quentinho, uma água servida geladinha com um ambiente climatizado, 5 câmeras em 4K para tirar aí para mostrar para o mundo toda a sua beleza, um áudio maravilhoso para valorizar a sua voz e nós estamos, gente, no coração do Centro Cívico. E claro, se você quiser ir além, a gente também tem o Estúdio 2. O Estúdio 2 você pode usar para fazer as suas fotos novas do LinkedIn, da rede social, enfim, ou então marcar aquela sessão de fotos com o seu fotógrafo. É só trazer o teu fotógrafo ou o teu videomaker e usar a nossa sala do Estúdio 2, que está ali preparada Pocket Studio. para atender a tua produção. E eu quero fazer um pequeno complemento, porque além de tudo isso, você vai ter aqui no estúdio de podcast a melhor direção de Curitiba. Olô! Isso eu te garanto. Gente, Eu você... te amo, Gente, vocês amor. quase uma emissora de TV Puxa aqui, né? saco. Praticamente. Eu amei. A gente Eu tenta. Um beijo, Marina! Beijo, Mar. Agora eu queria fazer uma pergunta pra Vamos você, lá. Lana Pra Segafredo. mim? Esse e-book Socorro. maravilhoso. Onde que ele tá e quanto ele custa? Ele custa só R$29,90, tá lá no Hotmart, é só baixar. Gente, tá... Tá barato. R$29 eu Tá posso barato. virar uma estrela de R$29. podcast. Pode, Ai, tem todas as dicas, Caio, vamos- os truques, virar segredos, tá podcast? tudo lá. Vamos agora. Já. Ah, ia ser divertido. E eu- Mas tem que aprender primeiro, né? Vocês já viram que eu adoro um papo de pessoas que fazem tudo na raça, que começa do zero, que não vê obstáculo, né? Ah, só um minutinho. Quem comprar o e-book Ai, meu Deus. vai ganhar 20% de desconto no ingresso Meu dos Deus! espetáculos. Agora sim. Mas É. tem que falar, ó, comprei o e-book do Toca. Ah, E aí beleza. ganha 20 minutos. Verdade. Dá um Ó, jeito. promoção Show. soltei. Arrasou! Peraí, Obrigada, deixa eu mandar uma Kelvin. mensagem. E é que aí... Peraí, só mandar uma vai- mensagem. O que Mãe, que ele vai mandar mãe, mensagem? compra um e-book, senão nós vamos passar vergonha. Se ninguém falar pra eles... Cancela o Se ingresso e ninguém compra o pedir e-book. os 20%, eles vão falar, nossa, um casal falido. Peraí. Senão nós estamos ferrados. Pede pro Rodrigo também e o Daniel, tá bom? Ele tá um charme com esse colete, Não, gente. tá demais, né? Meu Eu tive balão que de estrutura celulose. Não, pra desculpa, colher. eu tive um negócio aqui de trabalho sei. rapidinho. O cliente ligou. Gente, sabe por que eu lembrei que eu tava falando dessas pessoas que criam tudo de forma independente, que não vê obstáculos? Porque teve uma pessoa na história de Curitiba, das artes dramáticas, que marcou gerações aí. Não foi muito conhecida por alguns anos, mas depois, e hoje, ela é muito referenciada. É uma pessoa que tem seu valor, tem seu papel, porque criou muitas coisas importantíssimas para as artes dramáticas de Curitiba, do Paraná,
que é Odelair Rodrigues. E essa duplinha aqui resgatou toda a história dessa grande mulher em 2021 e criaram o prólogo para Odelair Rodrigues. Gente, a Odelair era aquela atriz que fazia a propaganda do Café Damasco. Isso mesmo. Aquela musiquinha que ficou na cabeça de muita gente aí que tem mais de 40. Damasco, forte pro brasileiro. Um beijo para o Odelair, para você estiver me assistindo hoje. Irmão da Odelair acompanhou todo esse processo, né? De A família escolha do toda, elenco, né? Tudo. Tudo. Eu lembro que no início eu chamei ele para tomar um café ali no Estação, né? E eu tava muito tenso, porque, nossa, eu vou falar com o irmão da Odelair Rodrigues. Que ano que ela faleceu? Foi em 2003, se eu não me 2003, engano. é. Foi em 2003. E aí eu tava, porque pra mim a Odelair Rodrigues é a minha Fernanda Montenegro daqui do Paraná, Paraná, né? Então eu tava muito tenso. A gente demorou. Isso é muito complicado, porque a gente ia idolatrando ela e não acessando informação, porque é difícil achar, né? Conversar com a família é uma aventura. E aí eu sentei, a primeira coisa que o César falou pra mim, qual é a intenção? Se for pra ganhar dinheiro, eu não autorizo. Sim, sim. Eu falei, não, pelo contrário, dinheiro por dinheiro eu já não tenho, então, né? Aí ele deu risada, daí eu já quebrei o gelo ali, né? Falei, não, eu quero resgatar essa memória, porque eu e o Caio assistimos uma entrevista dela, e a gente achou a necessidade e a importância de trazer esse resgate. E aí eu apresentei o projeto, porque a ideia inicial era uma peça de teatro, né? Mas daí a pandemia veio e virou nossa cabeça, né? Além de doce, destruiu com vários outros espetáculos. Virou um doce amargo. Bem E amargo. aí ele autorizou, a gente daí fez um contrato, onde eu fiquei com os direitos de nome, né? Foi direitos de nome. Direito de uso. E de uso por 6 anos. Então, ele confiou todo o legado, ele largou na minha mão. Então, todo o acervo foi para minha casa, tudo. Eu vi que vocês fizeram uma exposição fotográfica Foi lindíssima, lindo. uma linha do tempo incrível sobre a história Você dela. estava lá, estava lindo, Tava. brilhantando. Foi incrível, né? Depois também foi uma pessoa que conseguiu marcar uma data importante, né, para o Paraná. A gente conseguiu Graças à sua ajuda. a aprovação de uma lei. Você no faz parte do estado. projeto, você viu só, dona Lana, Foi maravilhoso, assim, né? Ter como é que é? O Dia da Mulher Negra É do dia, Teatro? é dia da Odelair Odelair da Rodrigues. Mulher Negra no Teatro Paraná. Isso Né, mesmo. é no dia 27 de janeiro que é Isso comemorado. mesmo. Então, daí, a gente fez o curta durante a pandemia, que a gente fez com a Sol do Rosário, Amanda Soares, Caio, Dani Rocha e o Ike na questão da iluminação, né? A gente teve apoio do Sesc, então a gente conseguiu gravar no teatro. Ela foi uma das pioneiras, né, da TV. Foi. Nossa, a mulher, ela... Quanto mais a gente estuda e conhece, mais a gente fica apaixonado e revoltado. Eu acho que a Odelair surge da revolta. Por que não estavam falando antes disso? E aí, quando a gente pergunta, fala, nossa, a gente sempre falou lá em casa. Mas e aí? Como que a gente E aí, consegue enaltecer? Uma mulher negra no teatro, no cinema, na televisão, sempre naquele papel de secundário, ou de empregada, ou, né, submissa. Eu, quando eu peguei, eu falei pro Caio, eu não vou só focar na história dela no teatro. Eu queria trazer uma Odelair que ninguém conhecia. Aí é onde a gente descobriu que ela era campeã em carteado, ela era doméstica, contadora, Formada pela Federal. formada pela Federal. Formada pelo Colégio Estadual do Paraná. E o Colégio Estadual do Paraná, onde eu estudei teatro, nunca me falou da existência dela antes dessa pesquisa. Caramba. Eu fiquei muito revoltado. Tinha que ter um Então, busto dela tinha. no jardim do colégio. A gente vai chegar nessa parte. Ai, meu Deus, tô dando spoiler sem querer. É coisa boa, coisa E boa. aí eu fiquei, tipo, trabalhei muito, porque eu sou muito fã de biografia, então eu estudei muito para poder trabalhar, porque é uma vida que eu tinha que resumir em pouco curto ali, para não ficar também 3 horas ali. Então o curta foi resumindo para 27 minutos, né? Você também estava lá na pré-estreia do curta. A gente assistiu Aí ficou legal que você tá em todas da Odelair, eu amei. Tô divulgando na toca, tá sempre aí. E aí, é uma coisa que eu sempre questiono, né? A maioria dos amigos que tem verba, tem recurso, podiam contar essa história, não contaram. Quando a gente começou a contar, apareceu todo mundo. Não, quando falaram que ia ter gente... A imprensa na A imprensa ia estar na exposição, exposição, apareceu um monte de gente grande, teve do gente que eu nada. nunca vi que tava lá.
Ah, deve aparecer um monte Presidente não sei de do quê. primo. Ah, eu sou primo do Não é fulaninho. nem isso, a gente Não? da cena cultural artística, Não, que não tinha, que não presidente não sei dava, do quê. que não conversava. Tipo, a gente tentava acessar, porque trabalhava com a Adelair, e com a Lala Schneider, e com a galera nobre, e aí não tinha retorno. E aí, do nada, começava a dar retorno. Entendi. Mas eu vou Beleza. falar. E vão dizer que sempre apoiaram. É, mas a única pessoa, eu vou abrir isso publicamente, eu não tenho problema em dizer isso. A única pessoa que não respondeu os e-mails, não mandou uma mensagem, visualizou no Instagram, avisei a assessoria, tudo, foi o Ari Fontoura. O Ari Fontoura foi o principal foi que, complicado. infelizmente, não se mostrou, porque a gente fez de tudo para contactar a assessoria, ele viu que a gente marcou Eles ele. eram amigos, né? É, A Adelair, ele em toda não- entrevista, fala do Ari. Em todo momento, fala do Ari. E o E Ari ele nunca não. fala dela. E ele, até para um bate-papo, para saber como que era a relação, porque a gente fez uma pesquisa de bate-papo com os amigos, né? E a gente tentou vários contatos e não teve. Será que ele ficou magoado com ela por algum motivo? Não, porque ele ficou no Rio, né? Até ele ficou... um ano antes dela falecer, ela teve um aniversário de comemoração de carreira, né? E que Ele ele veio, estava. E ele era veio. lindo, 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 lindo evento, sabe? Um vídeo maravilhoso, fofinho. E até o último ano eles eram A colegas. RPC Amigo. trouxe ele pra cá, pro aniversário de 50 anos dela, né? De carreira. E aí, até conversei com o César perdeu o contato com ele também, né? Então, eu acredito que... Não sei o que aconteceu, mas a gente não conseguiu Que pena, ter né? o relato dele. Mas ele foi homenageado junto, porque ele faz parte da história da Adelair. Não tem como não falar da Adelair e não falar de Ari Fontoura, que os dois Trabalhavam praticamente muito estouraram juntos. juntos, né? Então, a gente conseguiu fazer o curta, a peça, a exposição. Então, a gente conseguiu fechar esse triângulo. E até um pouco além depois, né? Aí veio a lei, foi a primeira companhia, acho que do estado do Paraná, que colocou um projeto de lei, né, no Aprovado e estado. sancionado. Graças aí a Lana nos intermediando ali, ajudando. E agora a gente tá, para fechar esse ciclo, falta o busto, né, que a gente tá aí numa luta. Só que pra colocar num colocar. lugarzinho um pouquinho provocativo, arriscado, divertido. É, a gente tem tem que que movimentar ser ali essa no cidade. CEP. A gente sugeriu de pôr o busto na frente da Federal. Ah, junto com a Lala? Não, Porque é a perto Lala- do Guaíra. A Lala tá de frente pro Guaíra, né? Certo. E do outro lado, a Adelair de olho pra Federal. E daí ela tá perto do Guaíra, mas ela também era federal contadora. Então acho que deixar as duas ali, só que a gente fazer um busto mais interessante. bonito para o E ela também ajudou a fundar o Teatro de Bolso, né? Ai, eu amo essa história. Porque... Conta. Não, depois eu conheci o Teatro de Bolso, foi uma das maiores revoltas, porque eu conheci nos... Como assim? A gente tinha um teatro no meio da cidade que não existe Na Rui mais e Barbosa. a gente Na Rui nunca Barbosa, mais é. falou isso. E aí eu comecei a vasculhar. Eu acho que teve um hiperfoco durante alguns meses ali relacionado a isso. E tinha uns textos do Paulo de Avelar, no meio das coisas do Adelair, Caramba. que ele fez na máquina de escrever, ainda com as anotações a caneta. Eu escaneei item por item, folha por folha, tem a versão digitalizada, mas eu guardo aquilo como ouro, porque a gente tem que divulgar isso de uma Preservar forma e também. preservar, mas aquilo lá é lindo. E virou meu TCC, esse negócio, a gente ganhou prêmio com Teatro de Bolso, porque um teatro que se constrói no período onde não existiam teatros, ele se constrói, ele se incendeia. Ficamos décadas em Curitiba sem teatro, sem uma casa de teatro. Tinham cine-teatros, mas não tinha estrutura. Antes do Guaíra, né? Ainda o Taíra, ele fica um tempo sem ele também, já existia até, mas era outra estrutura, né? E quando volta, existe um movimento da própria cidade para tirar o Teatro de Bolso. Sabe? Isso é muito triste, porque a gente temos que revitalizar a praça, a gente vai retirar esse teatro e vai reconstruir ele e assim... E ele vai pra onde? Não vai? Não vai. E a primeira vez que a segunda vez que ele desaparece, né? Porque a primeira foi um incêndio e a segunda a desocupação. Só que os artistas moravam lá dentro. A Adelair morou lá dentro. Tiraram a casa. Nossa, tem temporadas enormes da Darcy da Gonçalves. Darcy Gonçalves dentro, sabe? É linda a história do teatro. Como ele pegou fogo, como as pessoas eram acolhidas, O sabe? Chacon morou lá dentro. Então, é um espaço de acolhimento em Curitiba que Curitiba cresceu, tem outros espaços culturais, mas que a relação de apoio que a gente está sempre tentando acolher os novos. Quem tá, tipo assim, comecei a fazer teatro faz 2 anos, vamos fazer uma peça junto. A gente tá há 12, vamos fazer junto, não tem problema, né? É isso, porque quem não nos acolheu, muitas pessoas nos acolheram, né? Mas quem nos acolheu, a gente se espelha essa história do Teatro de Bolso como um teto. Hoje a gente tem o espaço Cade Artes, o que a gente pode pagar, é um espaço pequeno, mas ele também pintadinho, certinho. Temos colegas parceiros. E falando nisso, né? Posso mandar um beijo pro pessoal? Que o espaço da cá
ele é oferecido pelo Orixá Bazar, pela Lume Audiovisual e pelo Mago Jardineiro. Eles Like ajudam Art. e pela Like Art. Maravilha. Eles ajudam a manter ali, a E viabilizar por o conta espaço disso, pra a gente gente. cobra valores só para pagar a luz das Simbólicos pessoas, mesmo. porque a gente não tá ganhando dinheiro com esse espaço, mas a gente também não tá tendo prejuízo, tá É. ótimo. E poder acolher gente que não tem espaço para produzir arte, igual era o Teatro de Bolso. É verdade. Você precisa a gente dormir lá dentro, alguém não tem, tá vendo, a gente tá conversando com o pessoal que tá vindo no Rio de Janeiro, vocês precisam de um lugar para dormir, A eles gente tem dormiam pra lá dentro, oferecer. tomavam banho no teatro, que era É ali o novo perto. teatro de bolso. Total, é a meta, é o meu sonho. Até tem um teatro de bolsa em Curitiba, né? Eu pensei, nossa, podia ter pego isso. Vou ver se patentearam. Se não patentearam, eu Dá que tempo absurdo. ainda. Mas é que eles contêm já um outro espaço, mas não tem relação com a história. Sim. Né? Daí eu até fiz o grande teatro de bolsa, que eu fiz um projeto que ganhou o prêmio da CAU, né? É da Cal. Com o Teatro do Conselho Adelaide de Rodrigues. Arquitetura. Então, fiz um projeto, falei, é possível fazer um grande complexo cultural, até maior que o Guaíra, com mais infraestrutura, com mais acesso a teatro de rua, a pessoas passarem, serem convidadas a entrar de forma gratuita e pública com exposição. Então, existem possibilidades, tem um sonho, que é não sair dessa nossa primeira sala, mas fazer um teatro, um espaço tão grande, tão acolhedor, tão rico, que o Teatro de Bolso seja honrado com a sua função e não pelo seu nome apenas, né? Legal. E fazendo um link, hoje a Cá tem aí mais de 17 atores. Sim. Aí começou eu e o Caio, agora A tem gente tava em 17 30, filhos. né? Agora a gente respirou um pouco. A gente respirou um pouco. A gente tá com 30, já deu uma reduzida ali para poder dar conta. Que fomos com os nossos filhos. E eu sempre falo para eles que eu venho de uma geração, não sei do Caio, mas meu pai foi radialista, então eu sempre fiquei nesse meio. E essas histórias da Odelair, do Clóvis Jaquino, do Guaíra, de fazer o teatro na raça, de ficar limpar banheiro, de ficar lá colhendo ingresso, de limpar o chão, lá, né, organizar a cozinha, preparar o cafezinho. Então, quando o pessoal entra na casa, a gente mantém a raiz do teatro. Porque hoje a gente sofre muito com o ator que está vindo, né? Não vou generalizar, mas tem alguma da geração agora, o pessoal quer vir, Que é um camarim apresentar, pronto, apresenta, vai apresentar, embora. receber o cachê e tchau. Mais do que geração, é sobre bolha social, né? É. Porque eu não sabia que existia isso. Eu quero perguntar para a história da minha geração isso. A minha geração foi do ensino público, então a gente ou fazia isso ou não fazia nada. Só tinha que correr atrás. Daí a gente tem contato com pessoas com uma infraestrutura, uma condição financeira diferente. Aí essa pessoa não sabia que ela precisava varrer o palco antes do espetáculo. Então, não precisa, mas ele precisa, sim. É de bom tom se conectar, né? E é lindo porque hoje a Cá vai fazer 6 anos esse ano, né? E todos eles, eu não tenho um A para falar, porque eles se movem sozinhos. Hoje eu tenho uma menina que cuida do espaço, eu tenho uma pessoa que vai lá, limpa, tem uma pessoa que se Veste a organiza. camisa, né? Eles vestem a camisa da companhia. Eu falo que a companhia é eles. Eu falo que eu e o Caio está carpindo o lote para eles levarem, porque eu quero que no futuro aqui a Cá continue o legado para frente e eu e o Caio vira o Zé Celso, coisa. A vida tem que seguir, Vai sabe? virar um fantasma no nosso teatro, vai ser tão legal. Então, Para assombrar vocês. eu tenho muito orgulho do nosso elenco hoje, porque a gente só tá onde tá graças a eles. Sim. Sem eles, a gente não estaria aqui. Então, eu sempre dedico, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo que eles são a Cá. É um ecossistema, né? Outra coisa de se esperar no teatro de bolso sobre todo mundo fazer tudo, um ecossistema de ter quem entende de design, ter quem entende de fotografia, ter quem entende de cenografia, ter quem entende de figurino, ter quem entende de maquiagem. Ali dentro a gente consegue fazer uma coisa que funciona, Que legal. porém a gente não fecha essa bolha. O próximo espetáculo que a gente quer fazer tem um elenco maior que eu vou abrir para pessoas que não são na companhia, e principalmente pessoas que eu nunca vi na vida, mas que eu confie ali para testar. E o espetáculo que a gente quer avançar um pouco mais profissional com a galera que já era companhia, treinado, mas ainda assim abrindo uma outra vaga para pessoas de fora para a gente ter essa troca, para não ficar bitolado, porque Para não criar vícios. Exato, porque se a gente vê os problemas que se dão na cena, após essa desocupação do teatro de bolso e o que se forma depois, Sim. são as bolhas que se segregam e cada um cuida do seu e cada um luta pelo seu, vira uma batalha que tá todo mundo brigando entre todo mundo, e na hora que chegar alguém e falar que vai fechar todos os teatros, a gente já tá desunido. É. E aí? Quando que a gente se conecta nisso, né? Verdade. Tem que se unir, né? Eu tava procurando aqui para ver se já estava registrada a marca, mas tá fora do ar a busca do INPI. Olha, A gente vai conseguir, Kel, a gente vai conseguir. eu A amo busca. que ele já vai na fonte. Ele vai. É Quem isso. sabe, Ele sabe, pesquisa, ele puxa. Parabéns, Lana. Beleza. Escolheu bem. Vou agradecer. Gente, eu que tenho que agradecer a vocês por terem topado vir aqui bater um papo com a gente, contar um pouco dessa história linda
que a CIAK construiu ao longo desses 6 anos. Então, parabéns para vocês pela luta pela raça. E não desistam nunca, continuem firmes. Eu acho que tem muita coisa boa para acontecer esse ano ainda. Ai, amém, né? A gente tá na torcida, a gente... Esse ano a gente deu uma reduzida, porque ano passado a gente fez 3 estreias seguidas, né? Aqui, ó, a gente foi pro hospital de vezes seguidas, sem parar, e eu tava Faz agora parte. tomando remédios pesados porque a gente tava passando mal, né? E esse ano eu estreiei Pandora de cadeira de roda, porque My eu tive God. uma pedra no rim que desceu. Ah! Deus, do livro. No meio Tem da uma mostra, eu foto tava no minha, né, hospital. de cadeira de roda no meio do elenco, assim. Então, esse ano a gente deu uma reduzida, a gente tá mais executando projetos agora de edital, até porque a gente vai casar em novembro. que Daí a gente lindo! diminuiu por Aquela coisa, conta a companhia disso. nasce Sim. com uma ideia e com um beijinho de rua, né? E termina. Não, E chega hoje. termina Não, vai, não. vai Pelo longe. amor de Deus, Caio. A gente nem pode Vira a terminar. chave, de repente, começa uma nova fase. Não, a gente chegou agora, depois de 6 anos, no momento que a companhia tá rolando 3, 4 espetáculos Tão se simultaneamente. apresentando no Rio? E casando. Que isso? Gente, é muito chique. É um ano pra se comemorar. Melhor E- que isso, só se a Unimed ficar sabendo que ele estreou a peça na cadeira de roda e quiser patrocinar. Nossa. Ai, vem aí, Unimed, Unimed, já tô patrocina. aceitando. Tô aceitando, Ai, Unimed, pensa vem plano aí. de saúde pra todo mundo da companhia. Olha! E eu Ai, fiz o eu terapeuta porque eu machuco a galera, eu sou malvado. Conta aí pra gente qual é o contato de vocês, Instagram, enfim, YouTube. O que dá pra galera achar vocês aí? A gente tem YouTube, mas a gente não é ativo no YouTube, porque a gente usou mais pra curta-metragem, então eu não vou divulgar. Mas se divulgarem, tá lá, esse é a Cada Teatro. Tá bom. A gente tem LinkedIn, né? Certo. Fazer empresa apoiar a gente. Então, o LinkedIn é Ciacá de Teatro também. Facebook, que já tá morrendo, tem lá, Ciacá de A Teatro. gente tenta, né? Tudo. Instagram, Ciacá de Teatro. Tudo se acaba de teatro. TikTok. TikTok, a gente Ciacá tá de se Teatro. adequando, a gente tá se adequando Adoro. agora, a geração. Nós jovens. Não, foi criada a página, mas não tem nada lá. Nós, a geração Olivia Rodrigo e... Temos o nosso site, que é o ciacadeteatro.com.br. Pelo site você encontra tudo e é um site caprichado, Gente, lindo, é- profissional. E a gente que Ó. faz isso também. Hoje no Brasil existe a Ciacá de Teatro e uma outra companhia que se chama Ciacá Entre Nós. Ah, é verdade. Essa Ciacá Entre Nós, ela é de Minas Gerais ou São Paulo, tá? Ah, tá. Porque Mas pra o não Ciacá, confundir aí. Ciacá de Teatro, na verdade, o nosso É já tá que- bem não, forte no essa algoritmo. Ciacá, é só Ciacá, não bate, porque eu lembro quando nasceu a companhia, né? A gente foi pesquisar como achar a gente. Eu fui pesquisar como que iam me achar, né? Aparecia só Cá Entre Nós, Cá Entre Nós. Em 3 anos, a Cá Entre Nós não tava mais sendo vista, só aparecia a gente. Eles não estão Então, se você produzindo, eles procurar não no estão mais Google, produzindo Parabéns. nada. eles estão. Mas se você Então- colocar no Google Ciacá, você acessa todos esses lugares. Então, ó, mas é eu só no digitei site. aqui agora, ó, só Ciacá, o próprio Google está me sugerindo o de vocês. Então, Ai, Aê! No Obrigada, próprio- Google! Aqui no I love próprio- Google! aqui Prova na própria real. barra de pesquisa, Nossa então. Senhora. Ai, obrigado, Adoro. Google! Nossa, Muito gente. bem, gente. Então, muito obrigada. Ai, Lana, eu que Sucesso nessa agradeço. temporada no Rio. Ui, ui, ui. Que Kraken volte logo pra cá, pra gente poder ter mais exibições e para que mais pessoas assistam também esse desconforto todo. Ui, E, ui, ui. enfim, que essas provocações não parem por aí. Já torcendo que doce venha logo, né? E venha logo É. também. Mas eu quero agradecer a oportunidade. Finalmente veio esse Meet. Eu tô me amando ver nessa tela. Adoro. Então. Nossa, eu tô impecável. Tá Ai, lindo. Tá gato, tá gato. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui, de conversar. Mais um marco cravado na nossa história, né? Eu Muito amo bom. Toca desde o primeiro momento que eu aprendi a fazer um release com a Lana. Tá? Então, fica a dica aí pro pessoal que tá começando. Ela dá curso, tá? Aham, aham. Qualquer não valor, abusa. gente, podem falar comigo os Lançamento do valores. novo e-book só pra poder... Também. Valores para como mandar material para imprensa, fala com a CAK que a boa. gente negocia. Cara, gostei da ideia. Vai que surge um e-book. R$150 a hora. Porque isso dá trabalho, não é fácil. Não é fácil. Trabalho de jornalista não é fácil. Não mesmo. Então, muito Obrigada. obrigada, gente, Paulo. Ai, Laura, eu tô muito Gente, feliz. obrigado mesmo. Fala, Porque, Caio. então, ai, para. Porque nós crescemos como companhia, conhecemos lugares que e bom. fomos ter esse contato. E eu falei assim, nossa, eu acho que um dia vai acostumar. E eu fico apavorado cada vez. E assim, cheguei
tão tranquilo, foi tão maravilhoso. Uma que estrutura bom. dessa é gigante. Gente, esse lugar é fenomenal. É minha E primeira a equipe vez. é muito Passada. grande também, né? Não, Nossa, é aqui, muita gente, eu sou pra todo gente. mundo. Dá Cezinha, tchau pra galera. No 3, Cláudio. todo mundo fala... A Bruna, minha assessora, tá ali também. Ô, Bruninha. Ai, gente, Cara, a mas- gente que pintou, a gente que pendurou É cada muito coisinha que massa. tá aqui. Então, a gente também tem um orgulho danado do que a gente conseguiu construir ao longo dos anos. E é a minha Acolhedor. primeira vez em podcast. Eu nunca fiz podcast. Olha não. aí. Estreia Aí, com ó. o pé direito, com certeza. Amei. E ó, com claquetinha do YouTube. Isso é um bom sinal, viu? gente? YouTube, obrigado pelo presente pro Toca. Mandem mais Adoro, mimos. Mandem mais. E se alguém da CAK não estiver seguindo o Toca, a gente vai tirar da companhia de forma Olha, completamente sumária, didática, Galera, pedagógica. segue aí, hein? Expulsão sumária, muito bem. É assim que horror. gostamos. Eu também quero agradecer a vocês por terem vindo, por dar um pouquinho do tempo de vocês, que eu sei que é corrido, né? Mas a Toca Cultural, os estúdios da Toca, a gente está aqui, na verdade, o grande intuito desde o início sempre foi dar espaço para a cultura aqui nossa, né? De todo o resto do Brasil também que vier será bem-vindo, mas principalmente para ser O que é feito aqui, né? um vetor de fomento da cultura curitibana e do Paraná. Então, agradecemos vocês também. Independente. Este garçom agradece. Mas o eu Barão vou, de Cerro eu vou Azul. falar uma coisa pra você, Barão. É, Mais uma porção de calabresa, por favor. uma porção de calabresa. É, Mas assim, em nome da cultura paranaense, Obrigado. agradecer mesmo, porque o trabalho que vocês fazem de ajudar nós que estamos começando ou que já estão no caminho, que não tem como ter uma assessora de imprensa para divulgar esses espetáculos, sem o trabalho de vocês, a gente não consegue também alcançar o público. Então, o trabalho de vocês tem muita importância para a gente. Né? Então, se ninguém falou, eu estou falando em nome de todos os artistas do Paraná. Um muito obrigado por vocês, mesmo nas dificuldades e nas conquistas, não largar a mão da gente, tá ali ajudando, criando tempo para divulgar nossa pauta, porque não é fácil, né? Não. Às vezes você vai lá, montou todo o material, vai dar publicar no site, cai a rede da internet, vai ter que fazer tudo de novo. Então, muito obrigado pela existência do Toque e também do amor de vocês em divulgar Isso, toda a nós nossa ficamos arte. felizes de fazer parte da história de vocês também. E caso você esteja gostando desse episódio, dê o likezinho, gostou demais, se inscreva no canal, deixa um comentário educado. E olha só, se você puxar o comentário, tem que é o ser mínimo, educado, né? É o que queremos. Ei, só uma rapidinho. Ai, Kelvin. Quem quiser que a gente volte, comenta várias vezes embaixo do vídeo. Voltem, voltem. Parte 2, comenta. parte 2. Hashtag voltem. É isso aí. E aí você Volta pode a se puxar, se você tiver com um tablet ou com um celular, você pode puxar o comentário pro lado e dar um hype. Isso ajuda demais, sabia? O YouTube entregar Porque pra mais gente, faz né? com que a formulinha no YouTube fale, opa, esse pessoal, esse canal é legal, então vamos jogar pra mais gente, né? E aquela coisa que você pode fazer isso 3 vezes, cara. Você pode sair do vídeo, pá, entrar de novo, Volta, hypar de novo, sabia. hackeamos o sistema. Comentários Olha só. educados. Educado, É verdade. por favor. Então é isso, eu legais. sou o Paulo, essa é a Lana, você está nos estúdios da Toca e um Agora com abraço, claquete. até a próxima. Tchau. Beijo!